Maranata, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais uma vez ao nosso canal, ao nosso podcast, não é isso, pessoal? Bruno, você não estava do último não, Não né? estava, estou com saudade. Então, seja bem-vindo de novo. Obrigado. Seja bem-vindo de volta, né? Exatamente. Hoje com um convidado muito especial, tá certo? Não vou falar o nome dele, que ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas primeiro, Pastor Madison, como é que tá? Tudo jóia? Rapaz, Graças a Deus, que bom. Nós estarmos juntos aí para mais um estudo, mais uma vez, mais um episódio, né? Isso aí. É o 10º já. Rapidíssimo. Cleidson. Tudo na paz. Graças a Em Deus. nome de Jesus. Isso aí. Então já vamos conhecer nosso... Eu já conheço, é claro, eu acredito que muitos de vocês também, né? Apresente-se, por favor, pastor. Uma ótima noite, eu sou o pastor Lucas, atuo hoje no Ministério Carcerário da Igreja Adventista e é um prazer estar com vocês para mais um estudo dessa lição tão maravilhosa do Evangelho de João. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Eu, assim, a gente nem combinou, né? Uma vez você falou pra gente, já atuando aqui, né? Pregando pra gente aqui na igreja e tal, que o Ministério Carcerário é um dos que mais batiza, né, hoje. Por que poderia dizer isso pra gente? Antes de a gente entrar aqui propriamente dito, né? Porque essa curiosidade me vem à mente e talvez alguém também poderia matar essa curiosidade. Existe um privilégio chamado tempo. Com o tempo e a Bíblia na mão, a conversão. Não Então tem a erro. gente entrega, doa muita Bíblia lá para dentro e eles acabam aproveitando o tempo de ociosidade para algo bom, que é estudar a legal. Bíblia. Muitos leem a Bíblia pela primeira vez. Incrível. Você pede ele para abrir o livro de Gênesis, ele tá abrindo em Mateus, mas isso acontece. Acontece muito, né? E aí depois ele vai pegando o jeito, vai entendendo as verdades da Bíblia e acaba percebendo que existe uma outra possibilidade além daquela que ele viveu até então. Nossa, que legal. É Deus enriquecedor. continue abençoando seu ministério, né? Amém. Vocês viram aí, né? Novinho, olha só, novinho, pastor, mas já com muita experiência, não é isso? Tá certo. Gente, ó, imagino que vocês estejam assistindo a gente no YouTube, né? Nós temos aí nosso canal. Obrigado por estar presente. Mais uma vez pedimos, se você está assistindo e ainda não curtiu e não nos segue, por favor, né, gente? E a gente não chegou no nosso alvo ainda, Não, nossa a gente meta. tem a meta aí, Mas vamos chegar. Até o final do ano é o nosso objetivo, não é isso, Bruno? 500 inscritos só. Nós estamos aí com uns poucos, falta pouco para chegar lá, né? Vamos chegar. Vamos chegar, isso aí. Então, 500 inscritos até o final dessa temporada, tá bom? Estamos no 10º tema dessa temporada. Já sabemos qual será o tema da próxima, né? Estamos também já aí esperançosos. Também siga a gente ali no Instagram, tá bom? Código-chave PDC. Vai lá, comenta, compartilha, marque a gente. Se você está estudando a lição, tira uma foto da rede semântica, da palavrinha lá, ou de uma parte importante da lição que você viu. Marca a gente lá, o código-chave. Siga a gente também, mande para alguém. É o evangelho sendo pregado de forma digital, não é isso? Você vai estar evangelizando ou pregando, né? Alguém vai ler essa mensagem de forma digital e com certeza você vai participar conosco. E no Spotify, você que tem aí a sua plataforma é visual também? Eu não tenho Spotify, mas você falou também, né? Você pode tanto nos ouvir, como eu faço sempre, né? Quando eu estou dirigindo ali, vou ouvindo o podcast e tal, mas também você tem a imagem também, se você quiser. Ah, legal. Muito bom, então. Então aí, né? Mas antes da gente entrar propriamente dito na oração, no estudo, um abraço muito especial para um casal, uma família, vamos colocar logo, né? Especial também, que fez parte aqui da igreja, da comunidade que a gente, né, frequenta, que é o nosso amigo Rogerão, a Vânia, e já de gruja a Sofia também, tá bom? Eles nos assistem lá do Canadá. Olha que maravilha, né? Quem diria, né? Como é que pode? Essa coisa digital, né? É muito interessante. Estamos né? realmente atravessando fronteiras. Fronteiras, exatamente. Então sintam-se abraçados. Obrigado pela audiência de vocês, não é isso? Pela paciência de nos ouvir e estudar a palavra de Deus conosco. E legal, né, também. Bruno? Porque, segundo o próprio comentou com você aí, ele ouve o nosso podcast, assiste o podcast,
né, pastor? E usa o nosso podcast como base para passar a lição na igreja na do igreja Canadá. lá no Canadá. Igreja brasileira no Canadá. Muito interessante, é isso aí. Estamos rompendo fronteiras. Muito obrigado por essa honra, tá certo? Cleiton é o nosso regional aqui da região, Cleiton. Alguma base jovem que você gostaria de mandar um abraço aqui hoje? Olha, eu vou começar a fazer o seguinte, então. Nos próximos episódios, eu vou vir com a camisa das bases que eu tenho. Ótimo, já era para ter feito isso já há muito tempo. Mas galera, hoje... sem ciúmes, por favor, tá todo mundo. Com Aliás, certeza. é o seguinte, se você não deu ainda uma camisa para ele, né, ou para mim também, pode nos doar uma camisa que a gente vai usar aqui a camisa da sua Pode ser de base. perto ou de longe. Pode, manda Importa aí. onde você esteja. Daqui a pouco a gente coloca o código postal aí. Mas o pessoal da base, né, que o nome é A Base, ali da Igreja Universal, o pessoal arrebenta ali, a Larissa com a sua galera ali. Isso aí. Tamo junto. A igreja de Universal. O nome do bairro é Universal. Bairro não é a Universal. Igreja Universal, tá bom, Exatamente. gente? Nós somos adventistas. Um abraço para os nossos amigos da Universal, se estiver assistindo a gente aqui também, Com né? certeza. Mas a base é muito atuante. Foi no Maranata, vai em todos os acampos jovens. Jovem, tá em retiro tudo. de carnaval. Retiro. Animado, então. É animado. Pastor, Já é estão animado. fazendo as inscrições para o Atos 2025, Olha. tá? Então, se você ainda não fez sua inscrição, corre lá. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar ali na nossa comunidade, pode fazer contato conosco ali, que a gente vai Isso tirar aí. todas as suas dúvidas ali. Atos 2025 é exclusivamente da USEB? Isso aí. Né? da nossa Então, união. talvez se você está assistindo de outra união, né? Se quiser vir participar, é bem-vindo, né? Mas vai ser ali na FAD Minas, tá bom? No próximo ano, em julho, né? Em junho. Junho. Feriado de Corpus Christi. Beleza. Todo mundo abraçado, todos os recados dados. Pastor Madison vai fazer a oração para nós. Então vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos juntos a tua palavra, rogando a iluminação do teu Santo Espírito, para que a tua palavra possa trazer vida, para que a tua palavra possa trazer ânimo, disposição, esperança. Nos dê a certeza de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Amém, Pai. A cada um que tem nos acompanhado, onde estiver neste momento, nos ouvindo, nos assistindo, que eles possam sentir a presença do Senhor, a presença do teu Santo Espírito em suas vidas. Amém, Senhor. E que o Senhor fale, através do estudo da tua palavra conosco. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Bruno, essa lição dessa semana, ela vem trazendo coisas fantásticas pra gente, né? Maravilhoso. Na verdade, essa lição todo esse Alguém disse nos bastidores que toda lição a gente fala isso. Exatamente. Essa lição é maravilhosa. Essa lição nos trouxe algo especial. E é toda lição, e realmente Tá é sendo isso. fantástico. Tá sendo É um fantástico. tratado teológico de João a respeito de Jesus como Deus, né? Não É tem isso aí. como, é fantástico. O estudo é profundo teológico. É que a gente não tem né? tempo hábil para É. poder entrar com mais profundidade, Se né? nós pudéssemos, a gente ia ficar aqui 24 horas tratando do assunto, Exatamente, né? porque é muito gostoso poder Isso aí. estudar. E a gente estudando aqui, né, a gente está aprendendo Muito, muito. muito. Tem E muita eu, coisa particularmente, que já eu tenho falei aprendido. há 2 lições atrás que realmente eu estou aprendendo demais e estou amando estudar essa lição. E esse episódio vem trazendo pra gente aqui os capítulos 14 a 17 de João, né? A gente não tem como ler todo o capítulo aqui, né? Todos os capítulos aqui, então eu separei um texto, né? Que eu gosto muito, que está lá no capítulo 14, versículo 6, né? João 14, 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse texto é muito marcante para mim, porque é um dos primeiros textos que eu decorei da Bíblia, né? Eu lembro de uma musiquinha que meu pai cantava. Que legal. É. Quer cantar? Deixa para a próxima. Hoje não. Poxa, Não é comigo. Perder a oportunidade de ouvir Cleiton cantar. Mas se enquadra aqui, né? Jesus resume aqui o que ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele é o caminho de salvação. Só Amém. através dele que nós temos a salvação.
A salvação é só em Jesus Cristo. As palavras de Cristo aqui, ela tem uma profundidade enorme. O judeu, ele tinha um santuário, né? Eles conheciam muito bem o que acontecia, que era dividido em 3 partes, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E era ali que estava desenhado, né, o plano da salvação, de uma forma bem pedagógica, para que eles pudessem entender. Então, tudo que acontecia ali, no ritual do santuário, era na expectativa do Messias. Apontava para o Messias. Tudo. A porta que dava acesso do pátio, ela se chamava Caminho. A que se dava acesso para o lugar santo, Verdade. E a que dava para o lugar santíssimo, Vida. Porque é ali que era o projeto todo da salvação. Aí Jesus me aparece e diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele está dizendo, tudo que acontece lá, está falando de mim. Aponta para mim. No São João 5, que a gente já, né, no capítulo 5, ele fala assim, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam que tem nela a vida eterna e vocês não conseguem entender que elas testificam de mim. Então, Jesus, ele mais uma vez se revela assim, eu sou Deus, eu sou a salvação. Interessante quando ele fala todas as portas aí do santuário, né? E algumas lições atrás, alguns episódios atrás, a gente viu que Jesus era a porta ali da entrada das ovelhas. Isso. Então é fantástico, né? Às vezes pra gente não entende, mas quando você entra na cultura, no entendimento, no contexto judaico, você vai entender tudo fica claro. Que Jesus falava, por isso que a gente entende que alguns líderes, eles tinham essa versão, né? Jesus em tudo que ele declarava, assim, eu sou Deus, eu sou o Messias, né? Exatamente. Quantos eu sou, João registrou ali de Jesus, né? O Egoemi, né? Muitos. Mas vamos lá para a nossa tirinha, já entrando aí no tema, né? No décimo episódio aqui, discurso de despedida. Então Jesus entra nesses 3 capítulos que o Cleidson aí destacou, né? Mas ele destacou um verso áureo, digamos assim, né? De João 14, talvez. Você pode escolher algum outro. Deixo-vos a paz, eu gosto muito também. Essa sessão, ela tem muito verso áureo. Muito verso áureo, né? Então, não se turbe o vosso coração, amai uns aos outros. É difícil até de escolher, né? Mas foi bem escolhido, Cleiton, eu gostei também. O discurso de despedida de Jesus é longo, né? E o nosso guia aqui diz até que foi o mais longo que Jesus usou. E aqui, o pastor Michelson Borges colocou pra gente um desenho tentando ilustrar um pouquinho do que aqueles homens e mulheres seguidores de Jesus ali já estavam pensando nesse discurso, tá certo? E aí você tem uma turma olhando para o céu, para os pés de Jesus ali na nuvem, né? Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E mais à frente, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhe disser. Tá certo? Então Jesus já começa preparando, imagino eu, os discípulos e seus seguidores, né, através dessa tirinha aqui, para Atos 1, Atos 2, né, e por aí vai, para o livro de Atos, né? Então Jesus, nesse discurso prolongado, em algumas ações também dentro desse discurso, na minha visão aqui da tirinha, né, que eu imagino, não estou pensando aqui como a cabeça do pastor Michelson, né, mas eu imagino isso daí, que Jesus já estava preparando os seus discípulos para receber o Espírito Santo de Deus. Até porque é um intervalo apenas de 50 dias, né? Então é um intervalo muito curto. Tudo que Jesus tinha agora para dizer antes do Pentecostes acontecer, antes dele ir embora, essa é a última conversa. Caramba! Depois disso, Jesus só vai aparecer momentaneamente. Ele vem, faz um milagre, uma conversa e some. Ele vem, anda no caminho de Emaús e desaparece de novo. Ele não tem uma conversa prolongada, igual ele teve durante os 3 anos. Digamos que Jesus jogou tudo no ventilador ali naquela hora, né? Tinha para jogar é agora. É agora, interessantíssimo, né? O momento é esse. O momento é esse. Algo mais para a gente destacar dessa tirinha aí, que vocês conseguiram enxergar alguma coisa, ou podemos passar para frente, né? Um ponto dessa tirinha é que todos os discípulos estão lembrando.
Isso. As frases não estão sendo ditas a partir da boca de Jesus na tira, né? É. É apenas uma lembrança dos discípulos. Então já nos mostra um segredo. Tanto no momento de despedida, que é quando Jesus está subindo ao céu, que é a primeiro quadrinho, quanto no momento que eles estão sozinhos, agora eles precisam orar, o que mantinha eles vivos nessa fé é a lembrança das palavras de Jesus. Isso já é um ensino pra gente, né? Nos momentos de saudade, de dor, agonia, aflição, ou mesmo onde você acha que agora é você e você, uma das melhores coisas é lembrar das palavras de Jesus. Muito bom, pastor. E aí você vai falando isso daí, o código vai abrindo aqui. Vai abrindo aqui. Porque lá no começo, o pastor Madison comentou que o livro de João estava sendo escrito para a igreja que estava esquecendo de quem era Jesus. Não foi isso que a gente comentou, pastor? Lá João veio com esse objetivo. Entendeu? Né? Com esse objetivo de reunir ali todas as ações para que aquela igreja, que talvez já estava chegando numa próxima geração, de quem, porque João morreu de morte morrida, digamos assim, né? Morreu de velhice. Foi o único discípulo que, até que Jesus falou, importa, Pedro, se eu quero que ele viva até que eu venha, então João seria o último a morrer. Talvez ele viu uma outra geração que precisava lembrar das coisas, dos atos e da palavra de Jesus. Isso até porque não tinha mais nenhum apóstolo vivo, né? Nossa. João era o último, né? Era o último. E parece que o João escreve o livro preparando a igreja para a sua morte. Preparando a igreja para a sua morte. Porque havia um pensamento corrente na igreja que lá naquele passeio de Jesus, lá na praia com Pedro e tal, aí Pedro preocupado, né? Porque Jesus anuncia para Pedro, tu me amas, e depois fala como Pedro vai morrer. A conversa muda de repente, né? Aí Pedro caminhando com ele, olha, eu te traí, eu tive dificuldades, eu vou morrer. E aquele, que era João, né? Que estava seguindo, né? Aí Jesus disse assim, olha, eu te importo se eu quiser que ele viva, ele vai ficar vivo. Mas a conversa é entre nós dois. E parece que essa conversa vazou, né? Acho que Pedro vazou essa conversa. Aí na igreja, o que se ouvia era assim, ó, Jesus vai voltar e João não vai passar pela morte. Aí João escreve, né? Quando ele chega aqui no... Mais um mito, né? Exatamente. Ele escreve assim, ó. Estes, porém, aqui João no capítulo 20, verso 31, lá na frente, foram registrados para creais que Jesus é o Cristo. Então, tudo que foi registrado aqui é para vocês crerem que Jesus é o Messias. Interessante. Não importa o que vai acontecer. Então, essa era a preocupação. Eu acho que a gente desvendou o que o pastor Michelson quis deixar aqui para nós. Exatamente. Então, pastor Michelson, diz para nós aí. Quem dera se ele está assistindo. Faça chegar até lá, gente, até ele. Jesus, o pastor deixou bem claro aí. Então, a lembrança das palavras há uma promessa que é aqui, muito forte em João, é para que vocês creais, falando porque em João nós vimos que houveram milagres poderosos. Agora nós não temos esses milagres poderosos acontecendo assim como acontecia no tempo de Cristo. Hoje nós vivemos pela palavra. Então nós precisamos lembrar das promessas de Cristo na nossa vida, como o pastor colocou. E é o que eu acho que a gente vai destrinchar agora aqui, já passando já para a parte do contexto, né? O título é Fazendo Todo Sentido. O que faz, pastor Lucas, todo sentido? Revela para a gente aqui que dentro desse tema que é o último discurso de Cristo. O que é isso? 3 anos e meio de muito sermão. Você imagina, 3 anos ouvindo sermão, mensagens, milagres, meditações. Conversas privadas, né? Porque o próprio Evangelho de João e as lições, os episódios anteriores mostraram várias conversas privadas que Jesus teve com Nicodemos, com a mulher samaritana, conversas privadas que depois vazaram, né? E aí agora todo mundo tem essa informação do que aconteceu. Então Jesus agora precisa montar o quebra-cabeça que ele começou falando desses últimos 3 anos. Ele precisa agora dar uma síntese de tudo. Nossa. Porque a nossa memória é fraca. A gente ouve... Quantos sermões a gente já não ouviu na igreja? Ixi, muitos. Uma coisa que eu lembro que o senhor falou e eu usei aqui, não sei se você assistiu algum podcast nosso, se não assistiu, tá perdoado, de que as maiores revelações que Jesus fez foi pessoalmente. Em conversas privadas. E esse texto que a gente acabou de falar, que tem várias frases áureas, foi uma conversa a portas fechadas com os discípulos. Não é num grande sermão, não é numa grande multidão. E agora ele precisa montar um quebra-cabeça
para dizer, olha, daqui para frente é isso. E ele vai dizer, dentro dessa mesma noite, né, você tem a Santa Ceia, ele vai dizer, tem um traidor. Nossa. Eu vou ir, vocês não vão me acompanhar. Aí os discípulos ficam aflitos, como assim a gente não vai te acompanhar? E entra no capítulo 14, não ficam preocupados com isso. Eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês, e depois eu vou voltar e vou levar vocês. Mas como é que a gente vai chegar lá se a gente não sabe o caminho? Aí entra o verso que o Cleidson leu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lembrando dele todo o plano da redenção do santuário. E aí depois disso, ele vai fazer um apelo para eles dizer, olha, o que vocês pedirem, vocês peçam em meu nome e o Pai vai te dar. Agora, se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. E fica tranquilo, vocês não vão ficar sozinhos. Tem um Espírito. E o Espírito vai guiar em toda a verdade. A partir daqui, vocês podem ficar tranquilos. O que vocês não entenderam nos 3 anos e meio que eu fiquei com vocês, o que dentro desse quebra-cabeça de todos os sermões ainda ficou espaço, ainda ficou uma dúvida, uma inquietação, existe o Espírito Santo. Existe o Consolador. E ele vai nos ensinar. Então, no momento de despedida, ele usa o termo Consolador para o Espírito. E aí vai usar o Espírito da Verdade. Então, o Espírito Santo seria a pessoa que juntaria todo esse quebra-cabeça na mente dos discípulos. Eu não sei, eu tenho uma tendência a pensar de que os discípulos, foi ali o ponto de conversão deles, de alguns deles. Talvez a morte de Jesus foi um choque que o Espírito Santo já começa a atuar ali, mesmo com Jesus aqui ainda, né? Porque eles precisavam desse ponto de conversão. Até mesmo porque eles têm essa preocupação, né? Eles não se achavam preparados para dar continuidade. Tanto é que chegou um momento que Pedro falou, eu vou pescar, né? Fazer mais o quê? Vou voltar à minha velha vida. Quer dizer, eles estavam com Cristo, viram os milagres de Cristo, os ensinos de Jesus, como Jesus pregava, né? E ensinava com tanta propriedade. E agora? Jesus falou, vocês não vão ficar sozinhos. Porque é aquela coisa, eles andavam na aba de Cristo, né? E agora ele não estava mais. Falei, mas vocês não vão continuar sozinhos. Vai vir alguém aqui para estar junto de vocês. Então, era uma preocupação muito grande. Então, esse discurso de Cristo começa a fazer sentido, porque a todo tempo ele vai falar assim, ó, ele promete, né? Ele faz questão de frisar a promessa do Consolador. A promessa de que vai ter alguém com vocês. Parece que, assim, que Jesus está vendo que vocês estão preocupados, né? Calma. Vocês estão angustiados. Não se turbe né? o vosso coração. E é reconfortante para os discípulos, imagino eu, saber que viria um Consolador, viria alguém para guiar ele, auxiliá-los, né? E eles não iam ficar sozinhos, eles não estariam abandonados. E na palavra usada aí, que na parte do contexto, que é Paracletos, a pronúncia é assim mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Que tem vários outros sentidos. Eu imagino que na cultura judaica eles entenderam que era um outro. Pô, eu já ia falar besteira aqui, um outro Deus. Ou era o mesmo Deus que estaria com eles. Quase, hein? Quase cometi uma gafe. Mas era o mesmo Deus que estaria com eles, o mesmo Deus Pai que esteve, né, com ali os patriarcas, os primórdios, exatamente, os reis e tudo mais. Agora o mesmo Deus que estava com eles ali andando 3 anos e meio, agora o mesmo Deus estariam com eles daqui para frente, né? Então, mais uma vez, João mostrando ali quem verdadeiramente era Deus, essa trindade maravilhosa. É isso? Deus é um Deus único, né? Isso não era novidade para o povo, né? Que eles tinham essa certeza. A questão que às vezes a gente confunde muito é as funções, né? Que talvez de forma didática, para a gente entender Pai, Filho, Espírito Santo, né? É uma forma didática para nós entendermos. Então, Jesus ele veio, cumpriu o seu papel, ele veio com tempo determinado, né? Um tempo profético determinado, e ele cumpriu o seu papel. Precisava agora ele ir para pudesse dar continuidade à obra da salvação. Só que agora ele saía de cena, porque ele cumpriu o seu papel, sua morte e ressurreição. Saía de cena na terra, da né? terra, né? Na sua obra do ministério terrestre. Isso aí. E agora ele ressuscita para dar
continuidade a segunda parte do seu ministério. Isso aí. Que é o seu ministério agora sacerdotal, no santuário, sendo um intercessor por nós. Mas ele precisava vir, Deus precisava estar aqui. Agora, de uma forma bem didática, entendemos que o Espírito Santo, sendo Deus da mesma forma, só que ele não ia fazer os mesmos milagres de Cristo Jesus, os mesmos ensinos de Cristo Jesus, de forma ali visível a todos, mas ele deixa muito claro aqui que ele ia trabalhar da mesma forma, através de nós. Então, aquilo que Cristo fez, o Espírito Santo usaria os seus seguidores para pregar, para ensinar e para curar também, né? Da mesma forma que Jesus fazia, agora ele falou, olha, inclusive a sombra deles, né, curava ali no templo, em Atos. Nossa, muito interessante. É interessante isso porque um dos termos, uma possível de tradução dessa palavra é encorajador. Alguém que encoraja. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, ele diz assim, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Antes, façais admoestações. Curiosamente, essa palavra admoestar é a mesma palavra. Né? Tem a mesma usada raiz. Para o Espírito Santo. Então, agora seria uma obra nossa, o reflexo nosso da obra do Espírito em nós, que é alguém que encoraja, que motiva os outros, e o texto termina dizendo, ainda mais quando vês que o dia se aproxima. Então, quanto mais perto estamos da volta de Jesus, mais intenso precisa ser a manifestação do Espírito Santo na nossa vida e no nosso discurso uns com os outros. As nossas palavras precisam ser esse reflexo de alguém que está cheio do Espírito Santo. Porque nesse discurso de Jesus, o Espírito Santo vai consolar, vai trazer a paz, vai trazer o amor, ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, vai guiar, vai aliviar os momentos de tensão. Muito bom. Muito bem. Só Agora, não, mas antes disso, tá. o senhor vai falar... Complementar. Não vou complementar, eu vou perguntar. A gente vai fazer o link aqui daqui a pouco falando sobre a obra do Espírito Santo, especificamente. Mas como eu hoje posso receber esse poder do Espírito Santo? É uma pergunta crucial que talvez algum ouvinte aí queira saber, né? Esse Deus Espírito que atua nos nossos dias de hoje. Como que eu posso receber na minha vida este poder? Vocês têm... Os pastores agora estão na mira da verdade. Vocês não sabiam, mas isso é fato. Assim, é um texto que se aplica a Deus. O Espírito Santo é Deus. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. E isso é perfeito com as duas vezes que Jesus fala sobre o derramamento do Espírito Santo na vida das pessoas. Porque a primeira vez que ele fala disso não é no final, é no início da jornada. No primeiro grande sermão registrado, que é o Sermão do Monte. E aí ele fala lá do Pai, do Filho, né, e fala que Deus está muito mais disposto a dar o seu Espírito aos filhos que lhes pedem. E agora aqui no capítulo 14, no verso 12, verso 13, se vocês estiverem abertos aí, Jesus vai falar, né, que se vocês, verso 14, se vocês pedirem qualquer coisa, o Pai vai te dar. 2 versos depois, Espírito Santo. Então, se você me pedir qualquer coisa, eu te dou. E ó, eu quero te dar o Espírito Santo. Lá em Mateus 7, Mateus 6, ele vai dizer a mesma coisa. O Pai está disponível a dar o Espírito Santo a todos que pedem. É mais simples do que a gente pensava. Sim. É buscar, como o senhor colocou, e é pedir, como o senhor colocou. Não é isso? Então, não tem tanto mistério assim. É porque às vezes a gente tem uma concepção errada do Espírito Santo. Pena que a gente não é o nosso tema. Quem sabe em uma outra temporada mais à frente seria interessante a gente estudar a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, mas vale a pena dizer, e se alguém que está ouvindo, assistindo a gente tiver interesse, faça contato lá. Pode fazer. E a gente vai te dar referências bíblicas, né, variadas a respeito daquilo que a gente está falando agora. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Cristo. Ele é uma pessoa. Você tem uma ideia de que Jesus... Precisa estar claro isso. Lá em 1 João capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz assim, ó, 1 João 2, 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um Paracletos. Jesus falou que ia enviar um Paracletos, um advogado, um consolador. Junto ao Pai, quem é esse Paracleto? Jesus Cristo. Então, a mesma palavra que foi usada pelo Espírito Santo é usada para Jesus.
Tá certo? Então ele é uma pessoa. E a gente vai ver qual é a obra do Espírito Santo, a gente vai entender que uma energia, uma força. A gente está deixando claro porque às vezes as pessoas, elas assim, eu não tenho o Espírito Santo, né? Eu não tenho o Espírito Santo. Eu não fui batizado pelo Espírito Santo. Né? Batizada com o Espírito Santo, né? A sua pergunta, né? Como receber o Espírito Santo? Buscando e pedindo, né? Muito simples. Mas aí vamos então entrar aqui, pastor Matos, na obra do Espírito Santo já. A gente falou alguma coisinha, né? Mais especificamente na oração de Jesus para os discípulos e para nós também, né? Porque a gente vai ver também mais para frente que a oração sacerdotal de Jesus, ela é futura, né? Que bom, graças a Deus. Mas qual é essa obra do Espírito Santo? E a gente pode fazer parte dela também? Então, eu vou ler um texto que ele é muito claro a respeito da obra do Espírito Santo. Né? No capítulo 16 de João, e o versículo, a partir do verso 7, nós lemos assim: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Paracletos, né, ou Consolador, ele não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Aí no versículo 8, Jesus diz assim: quando ele vier, aí está a obra dele. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele vem com uma obra agora de conversão do pecado, da justiça e do juízo. Qual foi o maior desafio de Cristo quando ele esteve no seu ministério terrestre? Entre tantos outros. Era que acreditassem que ele era o Messias prometido. Converter aquele povo. As pessoas, mas para a conversão povo tinha que acreditar que ele é o quê? Que ele era Deus, que ele é Deus. Aí João, quando termina, está chegando lá em João 21, 30, ele diz assim: todas essas coisas, elas estão registradas para que creais que Jesus é o Cristo. Então o Espírito Santo vem com essa missão. Porque Jesus passou seus 3 anos e meio, bem que ele já começou lá com 12 anos, ele já estava entre os na casa pregando, do pai, né? Mas os 3 anos e meio, assim, de uma maneira muito mais efetiva, ele agora ele tem esse desafio. João já começa o capítulo 1 dizendo: no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele já coloca Jesus lá, o eu sou, né? Lá na criação. Então agora o Espírito Santo vem. Tanto é que aqui no texto diz assim: convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí a Bíblia, aí no verso 9 diz assim: do pecado, porque não creem em mim, não creem em Jesus. Tá? Da justiça, porque eu vou para o Pai e não vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então a obra do Espírito Santo é uma obra de salvação, como foi de Cristo Jesus. Conversão e salvação. De trabalhar nosso coração e mostrar assim, ó, aceita Jesus como seu Salvador e aceita Jesus como Senhor da sua vida, porque hoje ele está intercedendo por nós. A nossa chave aqui, né, na parte de compreenda, fala que o que está grifado: as qualidades do Espírito também são atribuídas a Jesus. E mais embaixo fala assim: assim como o mundo rejeitou a Cristo, também rejeitaria a obra do Espírito. Curiosamente, se você olha os textos que são apresentados, estão no mesmo discurso. Ele poderia fazer comparações, por exemplo, com Jesus ensinando lá em Mateus, ou no próprio Evangelho de João nos capítulos anteriores. Mas o texto deixa claro que Jesus faz essa comparação. Jesus diz: ele vai guiar em toda a verdade. E Jesus diz: eu estou ensinando vocês. Jesus fala, por exemplo, da questão de aponta para o Pai. Eu dou testemunho do Pai. Eu falo: o Espírito vai dar testemunho. Então são coisas que o próprio Jesus vai trazendo esse paralelo ao longo do seu discurso, mostrando exatamente isso. A obra de redenção é uma só. E apesar das fases que a gente apresenta, né, por exemplo, a fase onde Deus Pai estava mais em evidência, depois Jesus encarnado mais em evidência, o Espírito pós Atos 2 estando mais em evidência, essas fases acontecem. Só que a obra de redenção é uma só. Então a obra deles vão se cruzando ao longo do tempo. Então Paracletos não é só o Espírito Santo? Aí o pastor Matos outros, não, a mesma palavra aparece para Jesus. E vai aparecer lá em Hebreus para a gente fazer uns com os outros. Ah, mas mestre, quem é o nosso mestre? Quem nos guia pela verdade? Jesus não veio como sendo a verdade, apresenta a verdade? Sim. O Espírito Santo nos vai guiar em toda a verdade? Também. Então essa obra de redenção, ela vai tanto na vida de um quanto no de outro, porque ele tem essa mesma unidade de propósito.
Eles se complementam, né, pastor? Às vezes a gente... Olha, o título de domingo nunca tá tão claro, fazendo todo sentido, tá tudo se encaixando, né? Não, porque assim, a gente vive numa cultura que às vezes o Espírito Santo, para alguns, parece que ele é até mais importante para Cristo. Eu já encontrei várias pessoas ao longo do meu ministério que elas aceitaram Jesus como seu Salvador, foram batizadas, mas elas ainda não foram, elas ainda não se achavam ter o Espírito Santo na vida. Porque elas tinham Jesus, elas tinham certeza que tinha Cristo na vida. Mas elas tinham que fazer alguma coisa a mais. Ué, parece que o Espírito Santo... Uma pessoa inalcançável, né? Parece assim que o Espírito Santo estava no outro patamar, né? Estava em outro lugar, assim, diferente. Interessante não, isso. Jesus te aceita, mas o Espírito Santo ele é mais exigente. Ué, mas são um só. O Espírito Santo veio complementar a obra de Cristo, porque Cristo não estava aqui mais para curar. Jesus não estava aqui mais para ensinar. Quem ia fazer isso agora? Os discípulos. Mas eles não tinham condições. Orientados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é essa função. É essa a função do Espírito Santo. A gente imagina assim, ó. Imagine assim, um time que no time agora, o time que está lá, o técnico precisa sair daquele time. Aí fica aquela preocupação, né? O time não é uma preocupação, porque esse técnico é o melhor e tudo, tá, mas ele diz assim, ó, calma, gente. Eu estou arrumando um substituto, vai ficar aí com vocês, ele vai estar com vocês, vai acompanhar em todos os jogos, ele vai estar junto de vocês. Ele não só vai estar do lado de fora gritando as instruções, mas ele vai estar dentro do time. Aí ele fala assim, vai ser esse jogador aqui. Ele vai ser jogador e técnico. Ele vai estar junto a todo tempo, ele vai ficar do lado de fora. É isso que o Espírito Santo faz. Ele está junto de nós, trabalhando, porque Jesus teve que ir. Ele cumpriu o seu papel dentro do plano da salvação. E era necessário que ele fosse, que a Bíblia diz, ele fala assim, é necessário, porque se eu não for, ele diz aqui, se eu não for, ele não vai vir. E para que o plano da salvação possa ser completo, ele precisa vir. Por quê? Porque agora ele precisa nos convencer, nos converter, nos transformar, que isso não é obra humana. É buscando e pedindo. Aí o Espírito Santo vai fazer essa frase que o senhor disse, não é obra humana, é muito importante. Porque às vezes nós imaginamos que a obra do Espírito é a nossa. E apesar da mesma palavra ser usada para o nosso relacionamento um com os outros, a obra é do Espírito. Então assim, não, porque se eu não fizer, não vai acontecer. Não, isso não é verdade. Porque o Espírito vai dar o jeito dele. Então, por exemplo, este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Isso é uma certeza. Não é uma possibilidade. Não é algo que, dependendo da ação da igreja, não é. Você pode ser participante dessa obra ou não. É uma escolha sua de acordo com o que você pede ou não ao Espírito Santo, conforme o pastor Madison falou. Mas a obra é do Espírito e ele vai terminar essa obra. Amém. Então, às vezes, essa troca de técnico, a gente pensa, se o técnico for embora, acabou tudo. A gente chuta o balde porque agora já era. Não, amigo. Você tem alguém que é tão eficiente quanto, no caso de Jesus, e no caso do ser humano é muito mais eficiente, que não apenas está gritando de fora, mas está jogando dentro. E isso é fantástico. Porque quando, ao mesmo tempo que diminui um pouquinho o nosso ego, nos ajuda quando a gente olha para o que a gente tem para fazer e pensa, não vou dar conta. Não vou dar conta. Não vou dar. Quase sempre. Quase sempre. Essa é a tendência humana, né? E talvez nessa preocupação, e você vê também ali, quando a gente olha na tirinha, né, você vê que tem uns que olham assim, e agora? Parece que está olhando para cima e fala assim, e agora? Como é que vai ser? Naquele programa que sempre passou no SBT, que todo mundo vai lembrar, e agora? Quem poderá nos defender? Vem o Espírito Santo e fala, calma, estou aqui. Mas não é atrapalhado igual o Chapolin. Não é. Mas eu lembrei de uma coisa aqui agora, que provavelmente deve ter sido o Espírito Santo que me lembrou. Eu era criança, estava saindo do banheiro, meu pai estava vindo ao encontro comigo. Deus fala com as crianças, né? Eu ainda não estava na igreja, mas tinha essa questão dos caminhos da igreja e tudo mais. E aí eu perguntei ao meu pai, o Espírito Santo fala mais com o meu tio Edinho? Porque o meu tio é uma pessoa muito consagrada, é vegetariano, entendeu? Ele se abstém de alimentos
né, que vai prejudicar a saúde, entendeu? Lia muitos livros de Espírito e Profecia, lê muitos ainda, entendeu? Assim, até hoje, eu já com 41 anos, ele continua sendo o mesmo. E meu pai me respondeu muito claro. O Espírito Santo fala, ele ouve, ele está mais sensível a ouvir o Espírito Santo por ele estar consagrando a vida dele mais. Entendeu? Então eu imagino que às vezes as pessoas confundem de receber o Espírito Santo é isso. Entendeu? Na verdade, todos nós temos acesso ao Espírito Santo, mas alguns estão mais suscetíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, por quê? Estão dando mais atenção. Vamos entrar aqui na parte do compare de quarta-feira. Eles estão dando mais atenção à voz do Espírito Santo. Buscando mais. Pedindo mais. Estão se abstendo de coisas que impedem, que bloqueiam de ouvir a voz do Espírito Santo. Entendeu? Aí já vai para o livro do pastor Bullion, Volta para Casa Filho, que é a pessoa que deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que deixa de chamar, ele continua gritando do mesmo jeito, só que a pessoa está tão longe que ele não consegue ouvir, entendeu? Então essas coisas a gente tem que entender de que a obra do Espírito Santo é esta, continua sendo esta, e ele vai continuar sempre trabalhando na salvação do ser humano. Só que o ser humano pode não estar suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo e atender ao seu chamado. E como é que fica mais suscetível? Se consagrando mais, talvez pedindo mais, não é? Como a gente falou aqui. Buscando mais. Buscando mais. E como que busca mais? Através da palavra, através do envolvimento, frequentando a igreja, não é? Hebreus 10, 25, que você comentou. Frequentar a igreja é buscar o Espírito Santo, olha isso. Oração, jejum você também. Falando, eu lembrei. Então essas coisas ajudam mais, né? Um episódio, me ajuda a lembrar, minha mente às vezes é meio fraca. A gente Acho que foi o Spurgeon. Um jovem perguntou para ele, pastor, eu quero receber o Espírito Santo, né? Como é que eu faço? E eles estavam numa cerimônia de batismo, né? E na praia, e ele chamou, vem aqui. E ele pegou aquele jovem e colocou, deitava, mergulhava ele na água e soltava, e cortava, ele buscava fôlego, e perguntou, o que você mais queria? Respirar, oxigênio. No dia que você rogar pelo Espírito Santo dessa forma, você vai ter ele na sua vida. Porque não é só a gente falar, Senhor, me dá o Espírito Santo. A gente tem, quando você quer uma coisa, você não perde noite de sono, não é? Você luta para aquilo. Hoje, assim, vamos falar daquilo que está em alta hoje. As pessoas hoje aí buscam, né, uma boa saúde, uma boa aparência física, vai para as academias. As pessoas elas se abstêm, né? Fazem dietas, tomam isso, fazem exercício e tal. Então, por quê? Você quer, que você está focado naquilo. Então, assim, não, eu quero emagrecer. Aí você dá uma caminhada aí hoje, amanhã você não corre, não caminha, não tem restrição em relação ao alimento, mas você quer emagrecer. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, mas eu não busco da maneira que eu quero, que eu preciso. Não busco da maneira que eu preciso. Então a gente precisa ter esse foco, essa ânsia, esse desejo, né, agonizante. Não dá para eu ficar sem ele. Sem né? Espírito. É mais ou menos essa é a contradição não contraditória. Agora. Como assim contradição não contraditória? Por favor. Porque uma hora a gente está aqui na conversa dizendo as pessoas não vão ir pedindo o Espírito Santo achando que é difícil de alcançar e não é simples. Aí agora a gente entra falando, não, tem que ser mais, tem que orar mais, tem que buscar mais. Não é oposto? Claro que não. A gente tem que entender que não é porque nós temos uma parcela da ação dele na nossa vida, quer dizer que está a obra toda. Sim. Quando a gente está falando de receber o Espírito Santo, não é ter a pessoa apenas conosco, porque nós temos ele. Até porque se a gente tem a voz da consciência, Romanos capítulo 2 fala que é o Espírito Santo. Se a gente sabe o que é certo e o que é errado, então tem o Espírito Santo. Se a gente tem uma vontade de adorar a Deus, a gente já tem o Espírito Santo. Se a gente tem uma mínima vontade de orar, então a gente já tem o Espírito Santo. Mas isso não é toda a obra. Ele quer a obra em plenitude. Completa, em guiar toda a verdade. E isso é uma ênfase de Jesus, né? Não é só o início da jornada, é o ápice até o final.
Isso aí. Galera, a gente precisa passar para frente. Avançar, né? Tá Mas bom demais o assunto. eu imagino que a gente, né, nesse ponto alto aí, o Espírito Santo vai guiando o nosso bate-papo, né? E ele queria que nós falássemos um pouco mais dele para esclarecer, talvez, para alguém que está ouvindo, né? Mas Jesus ainda, Cleiton, nesse discurso, ele usa alguns exemplos, né, aí para os discípulos e fala aí um pouco da parábola da videira, né? Na parte aí do comente. Então, comente para a gente essa parte aí que Jesus colocou. Capítulo 15, versículo 1 começa assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Né? Então, quando a gente olha para o contexto aí, né, que a gente vai comentar agora, de Jesus ali naquele momento, a gente percebe que Jesus ele estava usando ali uma figura de linguagem para representar ele como essa videira e os ramos sendo os seus discípulos, os seus seguidores, exatamente, as pessoas que o buscam. Né? E o pai como sendo o agricultor. O que o agricultor faz? Ele poda, ele cuida, né? Ele tira aqueles ramos que não dão frutos e cuida para que a videira cresça, dê frutos, né? E interessante que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento representava o povo de Deus, a nação de Israel, como a vinha. Então Jesus, isso era normal para eles já estavam acostumados assim. Então quando Jesus fala que ele é a videira, o que ele quer dizer? Que nós, como ramos, precisamos estar ligados a ele. E todo ramo ligado a ele, né, dá frutos. Automaticamente. E bons frutos. Porque o ramo, ele não tem vida. Quem tem vida é a videira. Então, se o ramo ele está desligado da videira, ele não tem vida. Então, vamos lá. Isso é prático para a gente exemplificar, porque qualquer folha que você destacar de uma árvore, né, ela vai perder rapidamente, ela vai murchar e ela vai sendo utilizada. Ela precisa ser nutrida, né? Exatamente. E quem dá isso para ela é a árvore. Isso aí. No caso aqui, a videira. Então, vamos lá. Eu imagino que, não sei se alguém aqui já trabalhou com agricultura, com alguma espécie de planta, de como é que faz. Nós não somos expert nessa área, talvez alguém que esteja ouvindo seja mais. Então, vamos para... E se for, inclusive, coloca no comentário aí, né? Exatamente. Olha, eu trabalho e esse ponto aqui é interessante. Isso aí, faça uma comparação. Então, vamos para a parte prática. O que é estar ligado em Jesus, permanecer em Jesus? O que é dar fruto, que ele fala? O que é isso, dar fruto? O que é não estar ligado e esse ramo morrer e ser lançado fora? Na nossa vida prática, eu quero colocar aqui, né? Talvez eu poderia até falar, mas eu não quero ser equivocado nisso daí. Eu vou falar e vocês me dizem se eu estou errado ou não. Aquele que dá fruto é aquele que, em sua obra diária como cristão, né, pratica boas obras. Como Tiago fala, né, mostra a fé que ele tem. Dá bons testemunhos, né? É isso, mostra a fé que ele tem pelas obras. Então ele vai dar fruto como? Ajudando um próximo, talvez alimentando, talvez ali cuidando, né, talvez ali aquecendo essa pessoa, né? Pode ser uma questão. Uma outra boa obra, atuando na igreja com algum cargo, seja ele qual for, né? E a gente já está calejado de saber que todo cargo é importante, por menor que seja. Isso é dar fruto. Se eu estiver errado, posso me corrigir. E o que é não dar fruto? E esse ramo está seco e seja lançado fora. É essa pessoa sair da igreja e sair dos caminhos de Deus? Porque eu penso isso. Eu acho que não necessariamente. Então me ajudem. Porque aqui, no próprio guia, no último parágrafo, tem uma parte que ele fala assim: quando permanecemos em Cristo, dependemos dele e vivemos um relacionamento com ele que se baseia no amor. Então, quando a gente perde, imagino eu, esse relacionamento com Cristo, que é baseado no amor, é como se a gente fosse um ramo que não está dando fruto. E ele é cortado fora. Mas esse cortado, eu estou falando nesse cortado fora.
Mas assim, não necessariamente, porque a igreja não é a videira. É Cristo que é a videira. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Eu posso estar na igreja, mas não fazer parte da videira. Caramba. O que eu acho interessante é no próprio discurso de Cristo do capítulo 15. Porque a última frase do capítulo 14, ou seja, que é uma continuidade aqui, né? Uma mesma noite. Jesus termina a fala dele e fala, levanta, vamos sair daqui. E aí eles levantam e Jesus começa nessa videira. Eu imagino que Jesus se depara com uma videira e começa a usar o exemplo dele. Ele termina essa ilustração e já diz no verso 8, né, onde ele fala pela última vez do fruto, nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que sois meus discípulos. Verso 9, o Pai me amou, eu também amo vocês, permaneçam no meu amor. Verso 10, se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 12, o meu mandamento é este, que amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa frase que você colocou dos bons frutos, né, a nossa ideia de bom comportamento, está muito ligado a esse relacionamento de amor com Deus. Porque ele termina falando, eles vão dar muito fruto. E vocês são meus discípulos se vocês derem fruto. Então, primeiro ponto aqui, me obedeçam. Vivam a vida que eu tenho para vocês. Não dá. Aí está o nosso problema de discurso. Porque a gente às vezes pega as ordens de Deus e começa por eliminação o que é importante e o que não é. Esse ponto aqui eu consigo quebrar sem afetar o meu relacionamento com Deus. Esse ponto aqui eu também consigo fazer e Jesus vai continuar comigo. Mas você imagina, pega esse galho, esse ramo e vai quebrando ele. Chega um momento que lá no final já não tem mais nada, não tem mais ligação com a videira. E é isso, a obra de Cristo é completa. Eu posso orar de manhã, mas não uso o meu dom para salvar alguém? Eu não estou vivendo os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, a vida plena que Jesus tem para mim. Porque eu estou pegando um ponto e estou quebrando o outro. E aí Jesus pega todos os mandamentos aqui e coloca num contexto só. Olha, isso é permanecer em mim. Se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Porque o meu amor para vocês é demonstrado com a vida que eu tenho para vocês. Então, salvar outras pessoas, buscar a Deus de manhã, usar os dons do Espírito, a oração, a comunhão, o relacionamento, tudo isso é um pacote que Deus tem para a vida daquele que foi salvo por Ele. Amém. Então, se a gente vai quebrando isso daí, vai ignorando qualquer um desses pontos, que a gente diz esse é mais importante que aquele é mais importante que aquele, mas se a gente vai quebrando qualquer um deles, a gente está se desligando da videira. O fruto não vai sair perfeito, né? Porque às vezes você tem aí às vezes uns frutos que você vai pegar uma manga, ela tá azeda, né? Você vai pegar uma goiaba cheia de bicho. Então é possível às vezes, é quando você tá na vida, mas não está sendo bem cuidado, né? Não está sendo bem podado, né? Não está sendo bem alimentado, não tem bons nutrientes. Então é possível às vezes você achar que está junto da videira, mas não está produzindo os bons frutos. Agora, tudo isso é fruto. Fruto é resultado de estar na videira. Né? Então isso precisamos entender. Então tudo aquilo que eu faço na minha vida, levando para a prática, é resultado da minha salvação. Então eu não faço para ser salvo. Isso é bem claro, tá? Isso, né? Eu não faço para ser salvo. Exatamente, bem claro. O pastor deixou bem claro ali, fruto é resultado. Então se eu estou em Cristo, gente, eu vou produzir as obras de um cristão. Eu vou produzir as obras de um cristão. Então, as obras que eu faço, elas são resultados com quem eu vivo, com quem eu me relaciono. Se é com Cristo, eu vou produzir obras de Cristo. Se eu não estou com Cristo, se eu posso usar um ditado, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, é isso. É bem prático, né? Verdade. Se aplica bem a nosso bate-papo aqui, né? Só aproveitando aqui rapidinho, preciso me despedir de vocês. Ok, já estava programado. Já estava programado, tá? Vou me despedir de vocês agora. No próximo episódio estaremos juntos aí de novo. Exatamente. Tá bom? Então só fala para aí, gente, aí, já pula lá pro momento hipertexto. Qual é a sua palavra? A rede semântica. Isso aí. Fala rede semântica. Curioso, você escreveu a palavra é permanecer. Permanecer. Eu gosto muito do relacionar com o Senhor.
né? E para mim todo momento desse episódio tá envolvido com relacionamento. O que nós acabamos de ver agora, permanecer em Cristo nada mais é do que se relacionar com Ele. Então fico assim, a minha palavra. Fiquem com Deus. Função de regional é esse daí, ó. Enquanto ele está aqui chutando o escanteio, ele vai agora lá cabecear, né? E trago novidades em breve para vocês. Exatamente. Gente, fica com Deus. Muito obrigado. Valeu. Aqui a gente continua. Você fica aí, tá bom? Ok. O pastor já puxou. Valeu, meu amigo. O pastor já puxou aqui a parte do compare, né? Eu coloquei aqui comunhão, que é o que o Cleidson colocou aí também, né? O relacionamento. Eu acho que a comunhão não é tudo, é a base do cristianismo, né? A gente não tem que tentar não pecar. A gente tem que se esforçar a estar com Cristo. Que aí a gente automaticamente não vai pecar. Cara, se você for tentar não pecar, você não vai conseguir. Agora, se você se esforçar, que aí exige esforço, né? Claro que exige buscar a Cristo, ler a palavra de Deus, vir à igreja, cantar os louvores, orar de manhã. É isso, você tem que ter esforço. Exige esse esforço. Então, se você se esforçar para se relacionar com Cristo, você vai esquecer desse negócio, eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Que aí o foco deixa de ser o pecado e passa a ser Cristo. É isso que a gente precisa. Inclusive, a minha palavra aqui foi insistência. Insistência. Porque permanecer é algo constante, né? Permanente. Não é algo pontual na nossa jornada, na nossa vida. Então é insistência mesmo. Eu vou continuar com Cristo. Deu certo aqui, deu errado aqui, não interessa, eu vou continuar com Cristo. Meu fruto hoje foi ruim, meus frutos dessa semana, desse mês, desse ano, olhando agora, a gente já está no final do ano, né? Esse ano eu tive mais frutos ruins do que bons, ou eu não tenho visto o fruto do Espírito na minha vida. Amigo, insistência, permaneça. Permaneça, né? Continue. Pastor? Perseverança. Tá tudo muito ligado. Não tem como se a gente não tiver ligado. Né? Agora, tiver comunhão, relacionamento. Mas aí, em contrapartida agora, o primeiro parágrafo aí na parte do compare, antes da gente passar adiante, nosso tempo está se esgotando, identifique e compartilhe algumas áreas nas quais as coisas seculares, né, que João ali descreve como mundo, em João 17,15, influenciam na sua vida de maneira mais intensa. Pense em maneiras de minimizar essa influência. Aí é que tá. Pode, claro, pastor, fica à vontade. Rapaz, a primeira coisa que me vem quando fala assim a respeito de coisas que têm me influenciado, eu não consigo pensar hoje, principalmente quando a gente está falando assim, quando nós estamos trabalhando num podcast de uma lição jovem, estamos falando um público, pelo menos na sua maioria jovem, mas você está falando para todos, mas todos também estão inseridos nesse contexto que eu falar, rede social. Não tem jeito, né? Eu não consigo pensar. Pode falar o que for, vai cair nela. Nós vamos rodar. E tem como minimizar. Não estou falando que você não deve usar as redes sociais. Nós tivemos uma experiência aqui, pastor, da gente, no encontro de base que nós tivemos aqui. Nessa mesma sala. Aqui mesmo. Né? No Viver e Servir. Né? Exatamente. De olhar as configurações. Amigo, tem gente que passa de 8, 10 a 12 horas por dia em rede social. Então, como é que você vai estar a sua mente? Quais frutos vocês vão produzir? Onde você está muito ligado, é daquilo que você vai falar, daquilo que você vai respirar. Como você vai permanecer em Cristo? Não tem como, você não tem tempo. Tem que dar a brecha, tem que dar o lugar para Cristo. E talvez até a rede social precisa ser um canal para com Cristo. Sim. Claro. Porque, então assim, o que a gente segue? Muito bom, pastor. E isso não é só de páginas da igreja. Isso também. Porque aí, diariamente, quando você abrir o Instagram, a primeira coisa que vai aparecer lá para você é o quê? Um verso bíblico que alguém postou. Exatamente. Um evento da igreja para você Uma ir. música. Uma música, um hino que fala de Deus. Então, assim, vai te levar para isso. Agora, inclusive amigos. Às vezes o conteúdo que o amigo posta, um atrás do outro, não te leva para Deus. Te leva para um pecado pessoal que a pessoa não sabe que o seu coração é mau nesse sentido. Que você vai ver e já vai pensar maldade, já vai maldar ali na sua mente. A pessoa não sabe, ela só postou lá.
mas você sabe. É. Então é mais fácil você se resguardar do pecado que você conhece, que é fácil você cair, do que você dizer, não, é meu amigo, e usa como desculpinha a amizade para continuar alimentando aquele desejo. É isso aí. E pela contemplação nós somos transformados. Aquilo que você está assistindo vai moldar o seu caráter, vai moldar as suas palavras, vai moldar as suas atitudes. Quer ver um exemplo agora, a mídia e a rede social tenta a todo momento nos moldar. Nos moldar. Fala aí. Estavam falando aqui do evento do Atos e do Maranata que teve, né? Uhum. Se você viu o clipe oficial do Maranata, então você está seguindo as páginas de jovens da igreja. Se você não viu ainda o clipe oficial, então, amigo, cuidado com o que você está seguindo. Muito simples, né? Tá por dentro aí dos assuntos da igreja, dos assuntos cristãos, da palavra de Deus. Então é isso. E aí, as coisas seculares, como o pastor falou aqui, né? Você pode até usar, em si não é pecado por ser secular, mas quando toma o lugar de Cristo, aí se torna pecado. É aquela frase que a gente ouve aí, né, aplicada em outras situações, que eu vou tirar do contexto, né, mas para o nosso pretexto aqui, use com moderação. Moderação, né? Use com moderação. Estou falando que você deve só usar para as páginas da igreja, né, pastor? Só para você olhar só Bíblia e não. Você pode, mas assim, às vezes você tem amigos que às vezes tem um pensamento diferente de você, algumas coisas que possam não são saudáveis, coisas que você vê que... e a gente vai mais além, às vezes tem coisas que você vê que aquilo te carrega um ódio por causa de umas injustiças, então não vê essas coisas. Né? Tem coisas que apelam para alguns desejos da carne, tem coisas que te apelam para uma vida pregressa que você teve. Então a gente tem que ter uma consciência de que essas coisas elas tendem a inibir o nosso relacionamento com Deus, e às vezes nesse momento a gente não consegue permanecer, e no momento que a gente quebra um pouquinho, né, já é o suficiente, uma brechinha que temos. Aí faz refletir o que eu tenho postado, quem eu tenho seguido, mas o que aí eu tenho compartilhado. Vai além, né? Coloca aí pra gente nos comentários o que seria coisas seculares. Eu posso colocar aqui: futebol é uma coisa secular, que em si não pode ser, não é errado, mas se tomar o lugar de Cristo, se tomar o tempo da palavra de Deus na sua vida, aí é pecado, né? Política, é importantíssimo que a gente seja por dentro das coisas, é importantíssimo, mas não pode tomar o lugar de Cristo, o seu tempo na igreja, a sua comunhão com os irmãos. Com os irmãos, não é isso? Importante. Não pode tomar. Porque nesse discurso também tem o amar uns aos outros. Exatamente. Então, inclusive como fruto do Espírito. Como fruto do Espírito. Então, se isso que você está seguindo, ou pensando, ou discursando, está de contrário ao amar uns aos outros, você já tem um problema aqui. É isso aí. Problemaço. Problemão, então. E essa referência que a lição, né, na parte do compare deu, de João 17, nos leva diretamente para o compartilhe. Porque vai citar João 17, verso 15, onde Deus, no meio da sua oração, diz bem assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Que bom. Então, é isso daqui. Todas essas dicas que a gente está dando ou refletindo aqui, é exatamente não para desconectar do mundo, mas para guardar do mal. Estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Que é o termo que o cristão usa, fulano de tal é do mundo, ou seja, que quer dizer que não é da igreja, né? Que é a frase seguinte que Jesus fala, né? Eles não são do mundo, como também eu não sou. É isso aí. Leia aí João 17, oração sacerdotal de Jesus. Não deixe de ler esse capítulo, porque ele orou por você, tá? Agora você aqui. Fala para nós, pastor, um pouquinho sobre essa oração. Essa oração de Cristo, no capítulo 17, é um dos momentos assim mais íntimos e profundos do Evangelho. Jesus ele passa agora, nesse momento, a interceder por todos os seus discípulos, aqueles ali do presente, né, do momento, mas para o futuro, ou seja, naquela oração, Jesus estava intercedendo por nós que estamos aqui hoje. Está intercedendo por você que está ouvindo a gente, que está nos assistindo.
Naquela oração, sabe, no momento de angústia, de aflição de Jesus, ele lembrou da sua igreja e das provas que a igreja passaria. Muito bem lembrado, pastor, aí que Jesus estava prestes a ser preso. Isso. É verdade, é na mesma noite. Aquela oração ela se divide pelo menos em 3 partes. Né? Primeiro, Jesus ora por si mesmo, ele ora por seus discípulos e ele ora por aqueles que viriam a crer nele. Né? Então a gente vê, apesar de todo momento, né, que Jesus estava vivendo, toda a tribulação, toda a angústia, entendemos que Jesus é Deus, mas ele era homem, 100% homem. Então ele tinha angústia, tinha medo, ele não queria morrer. Ele pediu, na sua oração, Pai? Se possível, eu sei que a gente tem um tratado, a gente tem um plano. Talvez naquele momento, porque a dor da separação foi tão grande, tão intensa, que eu entendi assim, poxa, e agora? Eu não vou poder mais estar no céu. É dor, a dor da morte. É porque a gente não entende. A malignidade do pecado, ela só se apresenta para nós na dor da morte. É ali que a gente vê a malignidade do pecado. Aquela dor que a gente sente quando a gente perde alguém querido é a dor que a gente deveria ter ou sentir todas as vezes que nós erramos. Todas as vezes que nós pecamos. E Jesus estava carregando ali a dor do pecado, mas mesmo assim, ele lembrou de mim e de você. Profundo isso. Né? Então, naquele momento derradeiro dele, ele ora pela gente. Isso mostra o coração de Cristo como a sua missão, o seu desejo de proteção dos seus filhos, né? Um desejo de unidade, que eles sejam um. Né? Era a oração de Cristo. Santificação, né? Sim. Santificação, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Então essa santificação é a separação do mundo, que, né, a gente, ser santo é ser separado. Então Jesus já estava ali, né, na sua oração. Eu imagino, os discípulos estavam perto, ou só Tiago e João? Talvez João que registrou, né? Talvez ele estava ali naquela parte que uns estavam dormindo. Ainda não. Ainda não. Isso é logo a sequência disso quando eles vão para o Getsemane. Getsemane, então aqui eles ainda estão nessa conversa contínua. Então essa oração está ali para os 12, né? Inclusive para Judas. Ou não, Judas tinha saído. Talvez porque Judas sai no meio, né? Sai no meio, exato. João não foca muito na saída de Judas igual os outros evangelhos. Verdade. Então a gente não sabe o momento exato que Judas saiu aqui do capítulo 13 até esse capítulo 17. A gente sabe que ele saiu no meio, assim, não foi ele não termina de ouvir tudo. E pelo jeito a oração sacerdotal é a última coisa. E na oração sacerdotal Jesus faz uma diferença, que ele fala, por todos que me deste. Eu fico sentindo exatamente essa questão de Judas que estava ali no meio e sai no meio da conversa para ir trair Jesus, e Jesus agora vai lá pelos outros porque alguém desistiu na jornada. Então, se tem um apelo para a gente fazer ao estudar essa oração de Jesus, leia ela se colocando aqui, não desista dessa jornada. Se for necessário insistir um pouquinho mais, se separar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais que você não é do mundo, ouvir mais a oração de Jesus e pedir mais que ela seja real na sua vida, faça, mas não desista no meio da jornada. Amém. Não desistir. Cristo vem logo. Você imagina, né, a tristeza de Cristo por tudo que ele fez e chegar alguns ainda desistem no final, né? Deve ser muito doloroso. Ele enfrentou tudo até o fim. E talvez a gente está falando para alguém aí que está pensando em desistir, né? Não desista não. Mesmo que está difícil, você não está aguentando, não desista. Vale a pena, vale a pena confiar. Jesus, a oração sacerdotal dele foi num momento muito difícil. Mas ele demonstrou confiança no Pai. Ele revelou que ele e o Pai são um, e o desejo dele é que a gente seja um também com ele. Amém. As árvores que estão secas no inverno florescem na primavera. Então, fica tranquilo. Inclusive, se for espiritual, mas eu estou em pecado, mas eu estou desanimado, fica tranquilo. Isso pode ser o outono, que a folha está caindo, ou o inverno, que a árvore já está seca. Daqui a pouco vem a chuva do Espírito e aí a primavera renasce. Amém. Nessa Glória a oração Deus. de Jesus, ele deixa bem claro isso, né, pastor? A gente precisa ter essa confiança. Mesmo em meio ao sofrimento, Jesus nos mostra que Deus revela a sua glória nos momentos mais difíceis. Mais difíceis. Então, se eu estou passando por um momento difícil, é onde Jesus vai se revelar para mim. Né? Vamos crer nisso. Vamos fechar aqui permanecendo em seu amor, então.
resume um pouco mais do que a gente falou aí, né? Na verdade, essa última parte aí do nosso guia de estudo é exatamente vários trechos do que a gente já estudou. Já estudou. Então ele vai ressaltar alguns pontos, alguns textos de outros livros que eu recomendo muito, como por exemplo o Desejado de Todas as Nações, ou o livro O Libertador. É muito bom, né? Dessa conexão com Cristo mesmo, a essência desse livro. Mas ele vai destacar alguns trechos desse livro que vai recapitular tudo que a gente passou e coloca uma frase que está na carta de Pedro, que eu gosto muito, que quando Pedro diz que nós seremos participantes da natureza divina. A obra do Espírito não fica apenas no convence do pecado, você é pecador, muda. A obra quer chegar ao ponto de nós sermos literalmente participantes da natureza divina. Então permaneça em Cristo, para que a mesma essência da árvore chegue até a gente. É óbvio que vai chegar com menor intensidade, porque Deus é. Amém. Tudo. A gente vai experimentar apenas um pouquinho, e esse pouquinho já é suficiente para a nossa felicidade plena. Então é isso, permaneça em Cristo. Privilégio, né? Permanecer, eu acho que a gente entra no consenso aí, né? Que a suma de tudo que a gente estudou aqui é a gente permanecer em Cristo. Permanecer nos caminhos do Senhor, permanecer na igreja, né? Permanecer em oração, perseverante em oração, permanecer em comunhão com Cristo, permanecer em tudo aquilo que vai nos conectar com Cristo, não é isso? Que vai nos aproximar de Cristo, e automaticamente tudo aquilo que tira a nossa comunhão, né, que a gente falou, vai saindo da nossa vida. Deus vai limpando aí as arestas, vai nos poldando, né, poldando ali os galhozinhos, e a gente permanecendo nele, vamos dar frutos e bons frutos. Esse é o segredo, né? Isso aí. Fechamos então mais um estudo. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Eu espero que o senhor volte logo para que a gente estude mais, né? Estamos a dispor. Beleza. Muito obrigado. Bom saber. Pastor Madison, mais uma vez, obrigado aí pela sua sabedoria também, conhecimento, e por estar aqui conosco. Louvado seja Deus, né? Mais uma vitória alcançada. Amém. Isso aí. E esperamos em Deus, hein, Bruno, que esse estudo é aquilo que a gente tem falado, né? A nossa proposta é que Deus possa estar fortalecendo você. Quando você estiver aí lavando sua vasilha com fone no ouvido, quando você estiver deitado na sua cama, se você está no leito, talvez está alguém no leito do hospital. Essa é a ideia. Né, dirigindo, e você está ouvindo a palavra de Deus para que Ele possa te alcançar. Alguém que esteja angustiado, né? Você chegou até aqui nesse vídeo, tire bom proveito. Essas palavras, né? Não só a oração de Jesus, mas todo esse conteúdo que a gente colocou aqui é para você, para que você possa fortalecer a sua fé, tá bom? Nos siga nas nossas redes sociais, curta esse episódio aí no YouTube, compartilhe com um amigo, não é isso? Para que esse amigo também possa receber essas palavras de esperança. Talvez você conheça alguém que está angustiado, para que ele possa ter a fé aumentada também. Amém. Tá bom? Obrigado, gente. Pastor, ore para nós, para a gente encerrar assim. Oremos então. Santo e poderoso Deus, obrigado por todo o plano da redenção. Amém. Que é plano de salvação, nos livrar do pecado, da morte, do sofrimento, e nos dar uma vida plena que nós só encontramos em Ti. Amém. Por isso, neste momento, o que nós pedimos é que nos ajude a permanecer em Ti e no Teu amor. Amém. Porque só assim nós encontramos vida e vida em abundância. Amém. Só em Ti encontramos paz mesmo no meio da tempestade. Só em Ti encontramos vida eterna. E como a gente pode fugir disso ou ignorar tantas promessas boas? Por isso, ó Pai, não aparte de nós o Teu Santo Espírito. Muito pelo contrário, nos aproxime dele a cada dia, até que cheguemos à plenitude que o Senhor tem para a nossa vida. Amém. Nos torne, então, participantes da Tua natureza e nos use para dar bons frutos todos os dias de nossa vida. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Tá certo? Código-chave, o seu podcast do estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. E obrigado. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.